Olá. No meu site eu tenho recebido uma série de perguntas sobre algumas doenças cardíacas, no sentido de que as pessoas possam entender melhor o que elas significam e o que elas são. A angina, na realidade, é um sintoma, certo? É, na realidade, uma dor, geralmente no peito, no lado esquerdo do peito, ou nessa porção central do tórax, atrás desse osso chamado de esterno. Normalmente ela tem uma característica de aperto ou de peso, mais raramente ela pode se manifestar como uma queimação, muitas vezes até confundindo com algum sintoma gástrico. Classicamente a angina ela surge quando a pessoa faz algum tipo de esforço físico, quer seja subir uma escada, acelerar o passo, e tradicionalmente ela alivia em poucos minutos assim que a pessoa cessa de fazer essa atividade física, certo? Na realidade, a angina ela é a manifestação clínica de uma obstrução de alguma artéria coronária por uma placa de gordura. Artérias coronárias são aquelas artérias que irrigam o músculo cardíaco. Então, quando o fluxo de sangue por elas é diminuído porque existe uma obstrução, o sinal de alerta que o coração emite é justamente a dor de angina, que faz com que o paciente pare aquela atividade física, ou seja, não force mais o coração e espere o sintoma aliviar. Quando a pessoa começa a apresentar esse sintoma, é muito importante que ela procure consultar com um cardiologista, porque é importante nesses casos se avaliar a extensão do problema e, eventualmente, definir qual o melhor tratamento a ser empregado, que pode ser tratamento apenas com medicações ou, eventualmente, a realização de um exame invasivo chamado de cateterismo cardíaco para poder identificar aonde são essas obstruções, se elas comprometem mais uma ou mais coronárias e, eventualmente, se puder definir se há necessidade de um tratamento diferente apenas das medicações, que pode ser a angioplastia com colocação dos estentes coronários, que são aquelas próteses metálicas que mantêm o vaso aberto, ou eventualmente, numa minoria de pacientes, eventualmente a necessidade de se fazer uma cirurgia de peito aberto com colocação de pontes de safena. Então, angina tem que ser entendida como um sinal de alerta, na maioria das vezes. Em alguns casos, e geralmente são naqueles pacientes que tiveram dor aos esforços, não valorizaram ou não procuraram um cardiologista para investigar, pode-se instalar um quadro chamado de angina instável, que é quando a dor começa a aparecer cada vez mais com menos quantidade de esforço, com maior frequência, maior intensidade e, eventualmente, até com a pessoa parada sem fazer nenhum tipo de esforço físico. Nesses casos, é preciso ação imediata. Esses pacientes devem procurar uma emergência de algum hospital para ser feita uma triagem, porque, eventualmente, esses pacientes pode haver a necessidade de se realizar um cateterismo de urgência devido à gravidade do quadro, certo? Então, angina é um sinal de alerta e o reconhecimento desse sintoma e o seu tratamento adequado impede que o quadro possa progredir por um infarto agudo do miocárdio.